Meu nome é Marcelo, tenho 41 anos, sou casado há 18 anos, tenho 2 filhos, um de 14 e um de 9, e trabalho na indústria metal-mecânica. Dia 1º de maio é Dia do Trabalhador e Dia de São José Operário. Quando o Papa Francisco fala sobre a virtude do pai trabalhador, ele diz que São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. A exemplo de São José, Marcelo também é um pai trabalhador. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos eu comecei a vender picolé. Aos 14 comecei a trabalhar com vendas de cachorro-quente, e aos 15 anos entrei na área do comércio, no centro de Joinville. E aí aos 18 anos comecei na área metal-mecânica, onde atuo até hoje. O Papa Francisco diz que o trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para desenvolver as potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização não só para o próprio trabalhador, mas, sobretudo, para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. O trabalho na igreja, ele nos edifica, ele nos ajuda a construir uma família, ele nos ajuda a como educar os nossos filhos, a como ser um bom marido, como ser um pai. Ele é gratificante porque a gente consegue repassar isso para as outras famílias também. Esse amor que a gente tem de Deus, esse amor que a gente tem da igreja, a gente consegue levar para casa, levar para os nossos filhos, para minha esposa, mas a gente também consegue levar para outras famílias. Na comunidade eu já estou engajado há 15 anos, 10 desses anos é só em grupo bíblico de reflexão, mas já trabalhei também na pastoral do dízimo, mas atualmente hoje a gente trabalha arduamente evangelizando nos grupos bíblicos de reflexão na Diocese de Joinville. Na igreja você tem o grande modelo que é Jesus Cristo. Alguém que foi bom filho, alguém que teve empatia pelo o menos favorecido. Então eu acredito que a melhor construção é quando você tem um exemplo. Você fazendo, com certeza o seu filho tem grande chance do seu filho te imitar. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José, o pai trabalhador. São José, ele é o homem do silêncio, o silêncio obsequioso, da obediência. Através do silêncio, ele deixa Deus falar para ele. E ao mesmo tempo, ele vai falando com a vida. E a vida de trabalhador, porque o trabalho revela as pessoas. Então o trabalho, ele nos faz também participantes da obra de criação de Deus. E é por isso que o nosso Papa lembra ainda que é importante para a gente, como Deus que trabalha, e o homem também se dignifica e tem que sentir alegria com o seu trabalho, ele lembra que é importante ter os 3 T, o trabalho, o teto e a terra. E nós temos que pensar numa nova normalidade, marcada pela sustentabilidade, pelo valor e a valorização das pessoas que trabalham, um trabalho que construa a vida, que construa as pessoas, que ajude a edificar uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais digna, mais como o reino de Deus, porque com o trabalho a gente vai fazendo com que o reino de Deus se aproxime de nós. Por isso que é importante o trabalho. O meu pai trabalha sempre, dizia Jesus, eu também trabalho. Nos distanciamos do modelo de São José. Ele é sempre presente, sem a necessidade de vir para frente. A gente percebe que em todos os momentos ele estava presente, mas a figura dele não se sobressaiu. Que ele era presente sem necessidade de visibilidade. Eu acho que hoje, ao contrário, as pessoas têm muita necessidade de visibilidade. Infelizmente, nós estamos muito distantes desse modelo, a grande maioria. Separar o Marcelo na comunidade, separar o Marcelo no trabalho,
eu não vejo que tem essa possibilidade. O Marcelo lá na igreja é o mesmo Marcelo lá no trabalho. Se a gente acredita num Cristo, se a gente acredita na palavra de Deus, não tem como a gente ser duas pessoas. Ou é ou não é. Eu procuro ser a mesma pessoa na comunidade, procuro ser melhor ainda na minha família e procuro ser também uma pessoa dedicada ao meu trabalho. A vida da comunidade, ela deve ser marcada, principalmente na comunidade cristã, pelo partir do pão. Diz que quando Jesus apareceu aos discípulos, depois da ressurreição, eles o reconheceram quando ele partiu o pão. Não reconheceram quando ele estava falando, não reconheceram quando ele entrou dentro da casa, reconheceram realmente quando ele partiu o pão, quando ele viveu em comunhão. E assim nós temos que fazer também, buscar essa comunhão no trabalho, construir junto para que todo mundo tenha seu pão na casa, na mesa, que nós tenhamos também o salário digno. Em meio a essa pandemia que estamos passando, em meio a essa turbulência, que a gente possa seguir o exemplo de São José. Exemplo de São José trabalhador, que a gente possa ser um pai trabalhador. Exemplo de São José de ser um bom esposo, que você possa ser um bom esposo para sua esposa. Que a gente seja um exemplo de São José de pai, que a gente possa ser um pai presente também. Ser um pai trabalhador, mas ser um pai presente em casa também. Isso é muito importante. E principalmente, a exemplo de São José, que a gente escute o chamado de Deus, que a gente possa seguir o que Deus nos quer, que nós possamos ser exemplo da Sagrada Família, que Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. Que São José, rogai por nós, possa abençoar a todas as famílias nesse Dia do Trabalhador. Neste ano dedicado a São José, a cada mês iremos mostrar um pai que se assemelha a ele, demonstrando assim suas 7 virtudes. Para acompanhar, siga a Diocese pelas redes sociais.